Olá, bom dia. Bom, primeiro eu vou começar apresentando a apresentação de delimitação do meu problema de pesquisa, né? Então, antes eu tinha feito sobre comorbidades, mas eu achei mais relevante a gente falar da política de redução de danos, até por uma questão de conselhos que eu recebi da professora, enfim. O levantamento bibliográfico desse estudo, eu usei alguns fichamentos que eu fiz sobre o transtorno por uso de substâncias, tá? Então, eu coloquei dependência de álcool, cocaína e crack, transtornos psiquiátricos, que é o primeiro fichamento. Coloquei habilidades sociais, comorbidades, tudo isso eu utilizei para compor meu estudo. E em relação à política de redução de danos, eu coloquei uma cartilha, né, do Ministério da Saúde e coloquei também outros artigos científicos que a gente tem sobre esse assunto, sobre a redução de danos. A análise crítica, né, o porquê que eu escolhi esse tema é por causa da importância social que a gente tem em torno desse problema. O meu intuito, então, é questionar essa política proibicionista e, quem sabe, propor, né, a troca dessas diretrizes para a gente ter políticas mais brandas, que realmente acolham esse usuário, que realmente possam dar um resultado, né? A exigência da abstinência como única opção e construção de política pública corrompe toda a construção histórica que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a política de redução de danos é uma coisa que a gente tem no Brasil faz algum tempo também, igual a outros países. E daí a resolução número 1 de 2018, que é a resolução que tirou a redução de danos e colocou, né, essa política de abstinência, eu tô fazendo uma crítica a ela, tá? Bom, o objetivo, então, central do meu estudo é mostrar que a redução de danos é mais efetiva enquanto estratégia pública do que a estratégia da resolução número 1 de 2018, tá? Então, os objetivos específicos são identificar como a redução de danos se dá no contexto brasileiro, identificar o porquê da adoção, né, dessa resolução, sendo que a gente não tem muito respaldo científico nessa política de abstinência. A gente tem muito mais respaldo, muito mais estudos de que a redução de danos ela é mais efetiva enquanto política pública, tá? E também, né, meu último objetivo é descobrir qual a estratégia mais eficaz no tratamento, né, as pessoas com transtorno por uso de substâncias. Certo, agora eu vou apresentar, né, o meu projeto de pesquisa em si, não a problemática do projeto. Eu fichei oito artigos científicos, né, contando com a cartilha também do Ministério da Saúde. Então, o primeiro que eu fichei é dependência de álcool, cocaína e crack, transtornos psiquiátricos, tá, de 2010, da Morgana Scheffer, da Graciela Gema Paza e da Rosa Maria Martins, né? Depois eu fichei habilidades sociais e comorbidades psiquiátricas de mulheres usuárias de crack. Depois, comorbidade, uso de álcool e outros transtornos psiquiátricos. O próximo é a carga dos transtornos mentais e decorrentes do uso de substâncias psicoativas no Brasil. O próximo é álcool e outras drogas e a implantação da política de redução de danos no Brasil, uma revisão narrativa, né, que as autoras vão expor como que funcionou a implantação da redução de danos, como ela se deu, em que contexto surge a redução de danos no Brasil, enfim. O próximo que eu coloquei, então, referente à redução de danos, é redução de danos e saúde pública, construções alternativas à política de guerra às drogas, que é um fichamento muito interessante, que vai falar, né, por que a estratégia de abstinência é uma estratégia política que não é eficaz para o usuário, né? Por que a gente tem essa guerra às drogas, toda essa política de proibicionismo total, de que o usuário não é visto como uma pessoa, e sim como um ser doente, que não tem voz. E daí
Os dois últimos são a reabilitação psicossocial, né, atenção aos transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas, né, se essa é uma estratégia possível. Lembrando que a redução de dano é uma reabilitação psicossocial, né, por você pensar na atenção de vários indivíduos, de um coletivo, para tentar melhorar no geral, né, para a gente ter uma redução desses danos, tanto no Estado quanto no usuário. E o último, né, é o retrocesso na política nacional sobre drogas, a aprovação da resolução da abstinência no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que vai falar uma crítica muito grande essa política de abstinência, que ela não é muito efetiva, que ela desumaniza o paciente. Ela é mais uma crítica mesmo específica a essa resolução número 1 de 2018, que a gente tem até hoje no Brasil. E por que a gente, né, não utiliza essa redução de danos que antes, né, do atual governo era uma política usada, era uma política que tinha resultados eficazes, pesquisas. A gente tem, por exemplo, o indivíduo com AIDS, né? A redução de danos, ele começa no indivíduo com AIDS, lá em Espírito Santo, né? Se eu não me engano, que a gente vai ter um grande número de pessoas contaminadas com AIDS por utilizar a mesma seringa, né? De injetar drogas. E daí a gente vai ter um crescente número de pessoas com AIDS, e a política de redução de danos surge nesse contexto, para a gente entender como a gente pode reduzir esse dano, né? Certo, dando continuidade então aos fichamentos, depois eu fiz a análise crítica, né, do meu projeto, e a importância social para esse estudo consiste então em questionar a política proibicionista, né, e de abstinência, e novamente trocar essas diretrizes e termos por políticas mais brandas que realmente forneçam resultados, para podermos tratar pessoas com transtorno por uso de substâncias. A exigência da abstinência como única opção na construção de políticas públicas corrompe toda a construção histórica, né, como eu já disse no vídeo anterior sobre a minha problemática. E a resolução número 1 de 2018 pode apresentar violações ao que se refere à negligência com que trata as pessoas dependentes de álcool e drogas. E exigir delas a abstinência como única e exclusiva forma de tratamento é ignorar, né, a complexidade desse assunto e toda a metodologia já desenvolvida pela ciência e também pelo Ministério Público, tá? Então, essa é a minha análise crítica. Então, meu objetivo central é mostrar a redução de danos, né, como ela se dá, se ela é mais efetiva mesmo em relação a outra política, né, e os objetivos específicos são 3, que são identificar como a redução de danos se dá no contexto brasileiro, né, identificar o porquê da adoção da resolução número 1 de 2018, o porquê que essa política foi escolhida pelo atual governo, e descobrir qual a estratégia mais eficaz, né, no tratamento a pessoas com transtorno por uso de substância. A gente já tem na literatura, né, que a mais interessante, mais humana é a redução de danos, mas eu coloquei como objetivo da minha pesquisa descobrir qual estratégia, né, por A mais B é mais eficaz. O método, então, trata-se de um estudo de cunho bibliográfico, cujo objetivo foi levantar a produção bibliográfica sobre o transtorno por uso de substância, né, e a estratégia de reabilitação no campo de redução de danos. Realizou-se, então, uma busca sobre o tema na base Cielo e Google Acadêmico, né, eu encontrei 8 artigos, todos eles entre 2004 e 2019, mas o mais novo em 2019, que é o último fichamento que eu fiz, que é o que critica essa resolução do número 1 de 2018, tá? Então, eu faço uma breve explicação, né, do que é a base Cielo, do que é a base Google Acadêmico, mas
É basicamente isso a minha metodologia. Foram os fichamentos, né? Eu realizei 2 fichamentos por semana. É isso. Então, análise dos meus resultados. A utilização exclusiva de políticas proibicionistas, né? Revela um modelo fracassado que, mesmo tendo despedindo uma grande aporte de recursos econômicos, não conseguiu reduzir no mercado a produção de produtos etiquetados como ilícito e diminuir seu consumo. Então, mesmo utilizando essa política proibicionista, a gente não teve um efetivo, uma redução, né, de pessoas que consomem tanto a droga quanto a venda desses ilícitos, né? O interessante é a gente conseguir diminuir tanto a procura, quanto também naquele usuário que já tem um histórico de dependência. O presente estudo, então, questiona a resolução número 1 de 2018, né, porque ela não tem recursos, nem dados, nem estudos que comprovem ela como a mais eficaz. E que o estudo propôs instituir novas diretrizes para a política nacional sobre drogas e antecipou o posicionamento das normativas mencionadas, realizando os apontamentos necessários para subsidiar futuras discussões sobre o impacto desse novo direcionamento. Mas como a gente já teve um histórico, né, de redução de danos no Brasil, a gente já pode ter uma ideia de se essa política vai funcionar ou não, e ela é mais eficaz sim. A gente poderia ter mais estudos sobre a redução de danos e para que a gente pudesse realmente ter um tratamento eficaz, mais humano e mais efetivo quanto ao nível de estado, para atender essa população que cada vez está se tornando maior, né? Cada vez mais a gente vai ter indivíduos com transtorno por uso de substâncias, né? Está se tornando uma realidade cada vez maior para o Estado. Então, esse foi o meu projeto de pesquisa e a minha proposta de pesquisa.